Mas vamos lá, vamos começar com as informações objetivas para que a gente possa ir desenvolvendo aqui o raciocínio, que é o que interessa. Olha Ah, lá. claro. Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira como o 47º presidente dos Estados Unidos. O discurso aconteceu em uma sessão fechada no Capitólio, devido ao frio intenso em Washington, e foi apenas a terceira vez na história que a cerimônia não foi ao ar livre em decorrência do clima extremo. Antes, o republicano jurou sobre duas bíblias. Estiveram presentes os ex-presidentes vivos. O primeiro discurso do novo presidente durou por volta de 40 minutos. E aí eu já vi alguns idiotas dizendo, tá vendo como aquecimento global não existe? Olha só como o Trump, na posse tá vai estar frio. Deixa de ser ignorante, vai estudar, né? Não se fala mais nem em aquecimento, se fala em desequilíbrio climático. Né? Os extremos de calor e frio também fazem parte desse desequilíbrio, ainda que essa temperatura em Washington não seja nada excepcional, possa acontecer. Né? Agora, o que é muito importante, né? Lá estavam ex-presidentes vivos, como destacou Valio Bene, a Giorgia Meloni também estava, né? Uma representante da extrema-direita europeia, o Javier Milei, a extrema-direita da América do Sul. Oh, Valio Bene, não sobrou espaço para Michele e para o Dudu Bananinha. Oh, meu Deus, que coisa triste. Né? Não sobrou. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Onde é que se deu a posse, Valio Bene, mesmo que você falou? Que No local que foi? Capitólio. No Capitólio. 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 Vimos ali o desfile de ex-presidentes, a Suprema Corte presente, né? Políticos, convidados, os congressistas, naturalmente. Valio Bene Bruna, o que é que acontecia ali naquele Capitólio? O que é que aconteceu ali naquele Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021? A invasão de apoiadores A do invasão. presidente. O ataque ao Capitólio provocado, causado por Donald Trump. Ele incitou a invasão do Capitólio, ele não reconheceu a vitória do seu adversário. Aquilo que Biden fez hoje, no que corresponde a uma transmissão do ponto de vista político do cargo, né? Aquilo que o Biden fez hoje, o Trump não fez com o Biden. Ele não reconhece a derrota até hoje. Ele chama os invasores do Capitólio, que ele vai perdoar. Ele chama de heróis. Ele chama de vítimas. Ele anunciou já que vai perdoar essas pessoas. Então é preciso que vocês tenham claro que quem assume ou reassume, porque já teve um mandato, a presidência dos Estados Unidos, prestem atenção a esta palavra, é um golpista. E neste sentido, preciso, exato, né? Na marca, no ponto, as nossas instituições, as nossas que eu digo do Brasil, e não vai aqui nenhuma jactância, nenhum orgulho bobo, né? As nossas instituições estão mais preparadas, vejam vocês, para enfrentar o golpismo quando ele se dá na esfera política do que os Estados Unidos. Eu não canso de ver, sobretudo, veículos de direita, analistas de direita, a imprensa. Eu escrevi 3 textos, né, de ontem para essa madrugada. A imprensa se deixou contaminar por esse mau espírito da extrema-direita. Né? A verdade é a seguinte: as instituições americanas, a forma como elas se exercem, né? A maneira como se dá ali a federação não tem instrumentos
rápidos, eficazes o bastante para conter um golpista, para inabilitar um golpista. E nós temos. Então, vejam só, tenho visto uma tentativa de comparar a situação do Brasil com a situação dos Estados Unidos. Os bolsonaristas fazem muito isso, né? Trump volta lá, Bolsonaro volta aqui. Eu tenho um meme que eu faço assim, vocês já viram, né? Um cartãozinho. Figurinha. Cardzinho. WhatsApp. Que eu tô cabeludo, Bruna. Meu Deus, a pandemia fez cada coisa pra mim. Mas Bolsonaro vai votar? Não vai. Não vai. Está inelegível até 2030. Vai ficar inelegível, calcula, até 2064. Depois de condenado nos processos penais, nos processos criminais. Não vai voltar. Se algum candidato dele se elege, que ele indica, não sei. Mas ele não vai voltar. Porque aqui temos instituições que funcionam e que impedem que alguém manifestamente golpista, depois de ter tentado o golpe de Estado, se reeleja presidente. Infelizmente, para eles, a sociedade americana e as instituições americanas, do modo como estão organizadas, permite. É preciso, inclusive, salvar a democracia americana como querem Steve Levitsky e Daniel Ziblatt. Como salvar a democracia. Eles estão falando da democracia americana. Tem até um prefácio, já disse aqui, neste livro, em que eles falam especificamente do Brasil e de como o Brasil soube dar uma resposta mais capaz, mais competente do que os Estados Unidos. Felizmente. Né? Então, aqueles que estão muito animados com isso, tirem essa história da cabeça. O Bolsonaro, eu quero voltar aqui a esse livro, do Raul Girardet, Mitos e Mitologias Políticas, ele diz, Bruna, que todo líder autoritário, presta atenção, isso aqui vai ser importante para o programa inteiro, hein? Da nossa volta. Todo líder autoritário, o que hoje seria o livro de 86, esse populismo de extrema-direita, mas é um discurso muito comum do fascismo, que antecede, obviamente, o ano do livro, foi traduzido no Brasil em 1987, publicado pela Companhia das Letras. Ele diz que claramente esses líderes autoritários, né, eles sempre anunciam a existência de uma conspiração. Então, existe uma conspiração contra o país. Existe uma conspiração contra nós, existe uma conspiração em curso. Para vencer essa conspiração, Bruna, é preciso que haja um salvador. Está aqui. Preciso que haja um salvador. Esse salvador, Valio Bene, vai prometer que, se fizerem tudo o que ele quer, virá uma idade do ouro. Sim. O Trump usa essa expressão no discurso dele. Era de ouro. Idade do ouro. Isto é um período maravilhoso. A resposta a todos os nossos problemas. Desde que haja unidade. E a unidade tem de ser em torno de quem, Bruno? Em torno de quem, Valio Bene? Evidentemente, dele, do líder. Tudo isso está no discurso do Trump. Clarissimamente colocado. Parece que o Girardet, em 86, anteviu o que ia acontecer. E olha aqui, está aqui, são isso que eu li. A conspiração, o Salvador, a Idade do Ouro, a Unidade, são títulos dos capítulos. Para quem está no rádio, eu estou mostrando na câmera. São títulos dos capítulos.
Tem coisas que o Trump fala que estão aqui, colocadas como análise crítica, claro. Então, na verdade, o Trump não fala, ele não faz nada de muito excepcional. Não é imprevisível o que ele está falando, ao contrário. Agora, é necessariamente falso, é necessariamente mentiroso. Se o governo dele vai ser bom, vai ser mal, não sei. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Ele se elegeu em 2016, tomou posse em 2017, e boa parte do que ele anunciou que faria, ele não fez. Mas também ele vinha do mundo empresarial, não tinha muita experiência de como as coisas funcionam em Washington. Hoje ele montou uma equipe que tem muita experiência, se não na administração, é uma equipe treinada para a guerra ideológica. E, portanto, coisas ruins podem acontecer. Ele anunciou coisas ruins hoje, já. Onde isso vai dar? Não sei. Vamos ver. Ele começa o discurso, e vocês vão ouvir na brilhante voz de Vólio Bene, ele começa o discurso anunciando a tal da Idade do Ouro. Vamos lá. The golden age of America begins right now. A Era de Ouro da América começa agora. From this day forward, our country will De flourish. hoje em diante, nosso país vai florescer e será respeitado novamente em todo o mundo. Seremos invejados por todas as nações e não vamos mais permitir que levem vantagem sobre nós. Durante todos os dias da administração Trump, eu vou simplesmente colocar a América em primeiro lugar. Nossa soberania será recuperada, nossa segurança será restaurada e nossa maior prioridade será criar uma nação orgulhosa, próspera e livre. A América será maior, mais forte e mais excepcional do que nunca. Eu retorno à presidência confiante e otimista. Nós estamos no começo de uma nova era de sucesso nacional. Uma maré de mudanças está varrendo o país, a luz do sol está se derramando por todo o mundo e a América tem a chance de aproveitar essa oportunidade como nunca antes. Aí vocês podem dizer, bom, Reinaldo, não é nada demais um governante que assume e diz que vai fazer coisas e que, sob sua gestão, o país vai melhorar. Não, isso é verdade, claro. Ninguém diz, olha, quero dizer que vai ser muito ruim, eu vou fazer tudo errado, eu só vou fazer besteira. Não, isso não. Né? Agora, o problema é, quando você fala dessa era de ouro que ele está prometendo, só promete uma era de ouro quem, de algum jeito, de maneira direta ou indireta, e no caso dele é muito direta, diz que o país está mergulhado no caos e na crise, em razão da conspiração dos adversários. Então, vocês encontram aqui os exemplos que dá o Roger Ardê. Conspiração dos judeus contra não sei quem, a cristandade. A conspiração da maçonaria contra não sei quem. A conspiração dos adversários. E ele fez isso. Com a presença do Biden ali, né, que estava ali, de dois outros presidentes democratas, né, ex-presidentes, né, de um republicano, mas que não é trumpista, eu estou me referindo ao Bush, ao Obama e ao Clinton, né, os democratas, Clinton e Obama, o republicano não trumpista, o Bush, mas ali, com Biden presente, ele demonstra esse ânimo beligerante e necessariamente, para prometer a Idade do Ouro, ele tem de dizer que a América vive, atenção TV, eu estou indo para o quarto item, depois eu volto para o terceiro, que a América vive um quadro devastador. Sim, um quadro devastador, nas palavras dele, falso, porque é mentira. Isso não está acontecendo.
Mas ele fez questão de ressaltar o que parece ser um desastre absoluto. Porque essa é a impressão de parte considerável dos americanos, embora não seja verdade. E aí nós estamos com um problema bastante sério, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, na democracia. Mas solta a fala dele, vamos lá. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. Ao nos reunirmos hoje, o nosso governo enfrenta uma crise de confiança. Durante muitos anos, o sistema radical e corrupto extraiu poder e riqueza dos nossos cidadãos, enquanto os pilares da nossa sociedade quedavam-se quebrados e visivelmente em completo abandono. Tínhamos um governo que não conseguia gerir nem sequer uma simples crise interna, ao mesmo tempo em que se deparava com uma série de acontecimentos catastróficos no exterior. O governo não protege os nossos magníficos cidadãos americanos cumpridores da lei, mas fornece abrigo e proteção a criminosos perigosos, muitos deles oriundos de prisões, instituições psiquiátricas e que entraram ilegalmente no nosso país. Temos um governo que concedeu financiamento ilimitado à defesa das fronteiras estrangeiras, mas que se recusa a defender as fronteiras americanas ou, mais importante, o seu próprio povo. O nosso país já não consegue prestar serviços básicos em tempos de emergência, como demonstrou recentemente no caso do maravilhoso povo da Carolina do Norte, que foi tão maltratado. E há outros estados que ainda sofrem com um furacão ocorrido há muitos meses. Ou mais recentemente em Los Angeles, onde assistimos a incêndios que ainda ardem tragicamente há semanas, sem nem sequer um sinal de defesa. Os incêndios estão assolando as casas e as comunidades, afetando até mesmo alguns dos indivíduos mais ricos e poderosos do nosso país, alguns dos quais estão sentados aqui nesse momento. Eles não têm mais casa, não podemos mais deixar isso acontecer. Todos se mostram incapazes de fazer algo a respeito, e isso vai mudar. Temos um sistema de saúde pública que não funciona em tempos de catástrofe, mas se gasta mais dinheiro com ele do que qualquer outro país do mundo. E temos um sistema de educação que ensina os nossos filhos a terem vergonha de si próprios e, em muitos casos, a odiar o nosso país, apesar do amor que tentamos tão desesperadamente lhes proporcionar. Tudo isso mudará a partir de hoje, e rapidamente. E foi ovacionado pelos republicanos, obviamente os democratas, está no Congresso, né? Ficaram quietos. Porque esse quadro, sim, os Estados Unidos passaram por essas catástrofes que ele citou. Pode ter havido incompetência, lembrando que parte importante desse auxílio tem de ser prestado pelos governos estaduais. Mas pode ter havido incompetência de agências federais. Mas preste atenção, os Estados Unidos vivem um dos momentos mais pujantes da sua economia. Olha que curioso. Houve um período de pressão inflacionária nos Estados Unidos pós-Covid. Como sabem todos os economistas, parte dessa inflação deriva, inclusive, do dinheiro que o próprio governo injetou na economia para salvar os empregos, para, enfim, dar força à economia americana, que tem um crescimento muito robusto. A inflação já voltou ao leito, praticamente. Mas se criou a impressão, em razão da pressão inflacionária, de que o país vive uma crise econômica terrível. Isso é falso. Por mais que as pessoas estejam incomodadas tenham se incomodado com a inflação, isso é falso. Mas há aqueles que são os deserdados da globalização. Bom, isso sempre existe, mas espera aí, nós estamos falando de um desemprego nos Estados Unidos que está em 4,2%. É praticamente um regime de pleno emprego. Não é? Então não existe uma crise econômica terrível nos Estados Unidos. Isso é uma mentira.
Mas nós vivemos também uma era muito complicada, muito delicada. Nós vimos isso acontecer aqui no Brasil. A aprovação que o governo tem, por exemplo, 1/3 aprova, 1/3 acha mais ou menos e 1/3 reprova, estou arredondando os números, não é compatível com o resultado que se tem. Não é compatível com o mais baixo desemprego da série histórica. Não é compatível com uma elevação da renda do trabalho que é inédita desde o Plano Real. A inflação não está em 3%, que é o teto da meta, mas está longe de ter disparado. Então, inexiste esse quadro que a direita pinta aqui no Brasil da desolação econômica. Isso é mentira. Mas nós sabemos a capacidade que a extrema-direita tem de, por sua vez, mentir de maneira desbragada. Olha o que aconteceu com a história do Pix. Uma norma da Receita Federal, a gente vai ver, o Lula até deu uma bronca hoje lá, disse, a norma agora tem que passar pela Casa Civil. Uma norma da Receita Federal, que não tem nada a ver com, absolutamente nada a ver com taxação de PIX ou qualquer coisa assim. É mentira isso. É mentira, pura e simplesmente. Ou com controle de gastos das pessoas. Virou, não, Deus nos acuda. Milhões de pessoas, uma queda de mais de 15% nas 2 primeiras semanas de janeiro, porque prosperou a mentira de que haveria a taxação do PIX. Não é isso? Que existe uma extrema-direita organizada aqui para fabricar essas mentiras, como há nos Estados Unidos. E agora sim, segundo a meta, e sem absolutamente limite. Junte-se a isso um governo que tem problemas, sim, de comunicação, e nós vimos a coisa feita. E eu lamentei muito que, inclusive, gente da imprensa falou, também o governo, é que o governo é ruim mesmo, então esse negócio cola. É um raciocínio perigoso, Vólio Bene Bruna. Ficou parecendo que é coisa de, assim, sabe, a mulher foi estuprada porque estava de minissaia? Quem mandou dar de minissaia? Quem mandou beber demais? Quem mandou ir àquela festa? Se foi a festa, se bebeu, estava de minissaia, então é porque estava se expondo ao crime. E, portanto, é corresponsável por ela, por ele. Não, o governo pode ter seus erros. Assim como o governo Biden tem seus erros. Mas não pode ser responsabilizado quando é vítima de um crime. E a indústria criminosa contra a economia americana funcionou e funciona e está aqui no discurso do Trump. Ele está ali anunciando, olha aqui, vivemos um desastre, os nossos inimigos destruíram a América e agora eu vou ter de reconstruir. Acontece que não existe essa destruição. E aí alguém poderia dizer, bom, os democratas que façam a mesma coisa. Mas então onde é que nós vamos parar, sendo assim? E ele, de peito aberto, cara limpa, cara de pau, diz ali, aos olhos de todo mundo, aquilo que ele sabe ser mentira e que os outros sabem ser mentira. Há uma devastação na América, provocada por esse cara que está aqui, pelos democratas. Se aproveita de alguns desastres em curso e diz, olha aí, eles não sabem fazer. Raul Girardet. Então, a conspiração dos nossos inimigos, como está aqui nesse livro, que estão destruindo o país e precisa de um salvador, que sou eu,
Vim para isso, estou aqui para isso, para construir a chamada Era de Ouro. E a Era de Ouro será construída, claro, se algumas coisas forem cumpridas, se algumas coisas forem realizadas. Medidas essas, algumas que ele já anunciou.